A paz, Senhor. Aqui é o Bervano Satuta. Eu quero meditar com você algo muito simples sobre progresso espiritual. Deixa-me só diminuir um pouquinho aqui. Progresso espiritual, fracasso espiritual e fé. Isso é algo que faz parte da nossa experiência enquanto estamos aqui na Terra. Todo cristão, até o mais maduro, por vezes, enfrenta progressos espirituais. Ele tem uma fase em que ele vê que está progredindo muito, está a abundar muito nas coisas do Senhor. Chega um momento também em que ele vê que está perdendo muito daquilo que ele progrediu. Parece que está a fracassar espiritualmente, está entrando numa crise espiritual. Caiu. Chega um momento em que ele vê que está cheio de fé, e chega um momento em que ele vê que está cheio de dúvidas e cheio de incredulidade. Normalmente, quando nós fracassamos, entramos num estado de fracasso espiritual, de fracasso na nossa devoção, de fracasso na nossa fé. Há algo dentro de nós que fica a nos acusar de que Deus está impaciente conosco, de que Deus já não quer nos levantar, Deus já não quer mais nos reavivar, Deus já não quer mais nos fortalecer, Deus já não quer mais nos revigorar, Deus já não quer mais nos fazer andar nos mesmos caminhos, nos mesmos progressos que nós andávamos. E durante esses dias eu estive pensando muito sobre o caso de Pedro e Jesus, o seu mestre. Pedro era um discípulo de Jesus, como eu e você. Em certa ocasião, ele também esteve progredindo e esteve fracassando. Aqui nessa narrativa de Mateus capítulo 14, versículo 27 até o 31, nós vemos Jesus andar sobre o mar e seus discípulos estão pasmados, apavorados com isso, pensando que é um fantasma, ficando com medo. E Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E ali Pedro vai e diz assim, olha, se és tu, se é mesmo mestre. Por quê? Porque eu conheço o meu mestre, eu conheço Jesus. Eu sei que quando Jesus fala algo, acontece. Jesus tem poder. E quando Jesus diz algo, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Então, para nós sabermos que é você, se é mesmo você, então me manda ir ao teu encontro, me manda andar sobre o mar, andar sobre o mar, sobre as águas. Se é mesmo você, eu vou andar. E Jesus disse, venha. E o que aconteceu? Pedro colocou o seu pé sobre as águas. E ele estava a andar sobre as águas, estava aí na direção de Jesus, ao encontro de Jesus. Então nós vemos aqui algo. Nós vemos aqui Pedro num estado de fé. Nós vemos aqui um cristão que está a progredir. Um cristão que vai nas escrituras. Um cristão que ouve a palavra. Um cristão que diz, olha, eu creio que isso é realidade. Então, eu creio que isso é realidade. Eu vou buscar isso. Eu vou experimentar isso. E ele está experimentando isso. Ele está a crescer cada vez mais, em níveis mais altos de espiritualidade, níveis mais altos de piedade, níveis mais altos de fé, níveis mais altos de poder espiritual, níveis mais altos de comunhão, níveis mais altos de intimidade com Deus. Ele está a abundar, ele está a dar frutos, está a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele está se tornando um cristão frutífero, ele está a andar em direção a Jesus, sobre as águas. E ele está a olhar para a palavra e está a dizer, uau, isso é real, isso é verdade. O mestre real é mesmo o mestre, é a mesma palavra de Deus, é a mesma palavra de Cristo.
Ele está a experimentar essa realidade. Então nós vemos aqui Pedro. Imagina Pedro está a andar sobre o mar. Ele está falando, não, é mesmo mestre. Já não há mais dúvida. É mesmo mestre. Não há motivo de ter medo. É mesmo mestre, não é fantasma. Ele está a andar e progredir. Então nós vemos aqui um cristão progredindo na sua fé, progredindo e experimentando a realidade do Senhor, a realidade da palavra. Mas o que acontece? Acontece que um vento forte soprou e Pedro ficou com medo e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Na mesma ocasião em que Pedro estava a crescer, na mesma ocasião em que Pedro estava a progredir, estava a andar sobre as águas e a experimentar o que é viver na fé, no mesmo momento, ele também começou a afundar. Então, esse é aquele momento, amigo, em que nós estamos progredindo na vida de oração, estamos progredindo nas coisas espirituais, mas começamos a reparar que estamos a afundar. Que a devoção já não está a mesma, que a fé já não está a mesma, a oração já não está a mesma, a intimidade já não está a mesma, o poder, a unção já não está mais a mesma, já não estamos a experimentar a presença do Senhor e a palavra do Senhor e as promessas do Senhor como estávamos a experimentar. Então nós começamos a ver que estamos a declinar cada vez mais, estamos a afundar, estamos a cair, estamos a fracassar. E nós começamos a... Vamos lá avançar essa música aqui. E nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a perceber que alguma coisa aconteceu em nós. Caímos em algum pecado, caímos em algum tropeço, caímos em algum temor, caímos em algum medo, caímos em alguma ansiedade. E a nossa vida espiritual está a regredir, está a baixar. Amigos, nós já experimentamos isso várias vezes. Momentos em que estávamos num nível tão alto com o Senhor, num nível tão alto de abundância na vida cristã, e depois começamos a cair. Aqueles pecados voltam a ressuscitar em nós, o poder da carne volta a ressuscitar em nós, a oração começa a se tornar seca, o interesse, a paixão por Deus começa a se esfriar, as coisas já não estão mais a mesma. Nós estamos a começar a afundar, pouco a pouco. Nós estamos a perceber. Só que é um problema que muitos crentes, quando se apercebem disso, não tomam a mesma atitude que Pedro tomou. Eles olham para o seu fracasso, olham para como estão andando, como estão a começar a afundar, e eles ficam passivos, ficam parados, ficam sem fazer nada. Ficam apenas a lamentar, ficam apenas a sondar o seu próprio coração, sem tomar alguma atitude. Mas Pedro, ele vê que ele está a começar a afundar, ele estava com medo, e ele gritou com toda a sua força. Ele clamou com toda a sua força, dizendo: Senhor, salva. Essa é a atitude que nós precisamos tomar quando estamos a perceber que não estamos a progredir na fé e estamos a declinar em nossa devoção ao Senhor, em nossa experiência com o Senhor. Nós precisamos dar um grito desesperado, porque precisamos entender que o nosso fracasso diz respeito ao nosso estado de salvação. Nós precisamos entender que é algo sério que está a acontecer conosco. Estamos a cair, estamos a afundar, estamos a esfriar, estamos a fracassar, estamos a
a cair sobre o mar. Então nós precisamos gritar, nós precisamos pegar com toda a nossa força, todo o nosso desespero e ir até o Senhor e dizer: Senhor, salva-me. Ok? Mas veja o que aconteceu. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu amo esse texto. Por quê? Porque há aquele momento em que você declinou, você caiu e você está... Não, eu não vou falar com o Senhor, não vou orar, não vou confessar meus pecados, não vou até Ele. Por quê? Porque eu não creio, eu não tenho fé de que o Senhor ainda quer alguma coisa comigo. De que o Senhor quer me restaurar, o Senhor quer me levantar, o Senhor ainda me vê como filho, o Senhor ainda... vem aquele coisa ali no coração, você percebe? E eu amo esse texto por quê? Porque, primeiro, Jesus não tinha motivos, Jesus não tinha, vamos dizer assim, razões para pegar Pedro. Como discípulo, Pedro falhou. Por quê? Porque Pedro começou a duvidar da palavra do Mestre. Duvidou da sua palavra. Jesus podia deixar ali: olha, você fica aí, morre. Mas a Bíblia diz assim: imediatamente. Perceba, Pedro, quando viu que estava a afundar, ele gritou, porque era algo urgente para Pedro. E Jesus, quando viu que Pedro gritou, Jesus imediatamente, de maneira urgente, estendeu a sua mão e segurou Pedro. É urgente para Cristo levantar você. É urgente para Cristo voltar a ter comunhão com você. É urgente para Cristo voltar a ter um relacionamento consigo. É urgente para Cristo voltar a se revelar para você. É urgente para Cristo voltar a te fazer abundar nele. É urgente para Cristo voltar a te fazer frutificar. É urgente para Cristo reavivar o teu coração. É urgente, é algo urgente, percebe? Se você clamar: Senhor, salva-me, imediatamente o Senhor vai estender a sua mão e vai segurar você. Ok? Então não fique ali parado. Então não fique ali simplesmente lamentando. Então não fique ali morrendo. Não fique ali fracassando na fé. Não. Há algo urgente no coração do Senhor Jesus. Quer te levantar e quer te dar vitória sobre os teus fracassos espirituais. Mas para terminar, preste atenção aqui. Para terminar, a Bíblia diz assim: Jesus lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus lhe fez uma pergunta. Ok? Jesus está dizendo assim: por que você duvidou? Pedro tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele não andaria. Mas ele era um homem de pequena fé. Ele duvidou ao longo do caminho. Aqui eu compreendo algo. Que para Jesus, o mais importante não é só o início. Eu comecei na profundidade. Comecei na unção. Comecei no poder. Comecei na intimidade. Ok. Voltamos. Então, não é o início o mais importante. Porque muitos começam a ver, começou na intimidade, no poder, na unção, na progressão espiritual e tudo mais. Mas, se começamos nisso, e no meio do caminho estamos a afundar, e não fazer nada quanto a esse estado, e Jesus está a lamentar por isso. Jesus está preocupado com isso. Jesus traz uma repreensão para nós. Por que você duvidou? Okay? Agora perceba algo. Que muitas das coisas que experimentávamos no passado com o Senhor, você olha para a tua vida e você vê, uau, eram experiências grandes, uau,
era um poder espiritual enquanto eu orava no quarto. Uau! Eu ouvia a voz de Deus enquanto meditava na sua palavra. Uau! Eu estava a frutificar no Senhor. Você ora e você vê, agora eu não estou. Jesus aqui nos fala algo muito interessante. É porque começamos a duvidar da sua palavra. É porque não estamos mais a crer como críamos no princípio. Se nós voltarmos a ter a mesma fé que temos ou que tínhamos, nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas que fazíamos. Se nós voltarmos a ter a mesma fé que tínhamos, nós vamos voltar a experimentar as mesmas coisas que experimentávamos. Então, meu amigo, não fique parado, volte, clame e volte a crer no Senhor, porque Ele urgentemente quer te levantar. Deus abençoe você.